Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live Software. Meu nome é Erika Dalbello, eu faço parte do time Adobe aqui na Software e apoio com as áreas de criativos. A gente teve uma live muito legal sobre criatividade na semana passada e também cuido da área de documentação, área de Document Cloud, que é uma área extremamente importante. Então, hoje a gente volta para falar sobre essa área e trazer aqui alguns pontos muito importantes de por que a gente deve tomar muito cuidado como a gente usa os nossos documentos e principalmente como as assinaturas eletrônicas e digitais podem agilizar, trazer mais segurança e aprimorar o nosso dia a dia, tá? Bom, fica aqui o convite, nos acompanhem, procurem pela Software nas redes sociais. Lá a gente sempre compartilha as principais novidades, né, os lançamentos, as lives, não só sobre Adobe, mas como também de muitas outras soluções, outros parceiros como Microsoft, Autodesk, enfim. Ontem mesmo tivemos uma live sobre outro parceiro que é a Freshworks, então acompanhem para ficar por dentro de tudo, tá? Bom, vamos lá. Muita gente já conhece, mas algumas pessoas ainda não, então acho que é bacana a gente comentar aqui um pouquinho, brevemente, sobre como que a Adobe apoia, né? Qual que é o objetivo da Adobe, onde que a Adobe atua, tá? Acho que é bacana a gente comentar esse ponto também. A Adobe está com esse novo slogan, né, esse novo objetivo, que é justamente de mudar o mundo através de experiências digitais personalizadas, né? A Adobe já vem transformando as experiências há 4 décadas, né, praticamente, uma empresa de 40 anos. Mas, mais do que mudar de forma eletrônica, do que transformar de forma digital, né? O objetivo é também transformar de forma personalizada. Isso eu acho que é um fator muito importante. Então, a Adobe atua através de 3 nuvens. A primeira delas, que é a Creative Cloud, né? Ou seja, toda a parte criativa, toda a parte que a gente tem falado bastante de Adobe Express, de Creative Cloud, de Adobe Stock, de Firefly, que é um mundo realmente muito mágico, né? A parte documental, que é o que a gente vai falar aqui hoje, e também a parte de Experience Cloud, ou seja, toda a parte de e-commerce, de SEO, tá? Então, hoje o assunto é documentação. Se você quiser saber mais sobre alguma dessas outras áreas, entre em contato com a gente. No final, vou deixar o nosso contato, nosso e-mail, comenta aqui também, e depois a gente pode falar com mais detalhes também sobre as outras áreas, tá? Antes de qualquer coisa, acho que é importante trazer aqui um breve histórico, trazer uma informação que muitas pessoas desconhecem, né? Que eu acho que é sempre bom refrisar, mas eu sei que o Photoshop, eu gosto de frisar isso. O Photoshop virou verbo, né? Falou em Photoshop, todo mundo sabe o que é Photoshop. Mas algumas pessoas não sabem que a Adobe, que além de inventar o Photoshop, ela também inventou o formato PDF. Ou seja, se a gente tem todo esse poder hoje, né, de trabalhar com documentação de forma eletrônica, de não precisar mais da burocracia do papel, né, se a gente tem isso hoje é por causa da Adobe, então acho que é bacana relembrar isso já há 31 anos que a Adobe inventou esse formato, né? Então, mas, poxa, Erika, o que diferencia, né? Por que eu não posso compartilhar um arquivo TXT, um arquivo DocX? Por que eu preciso usar o formato PDF? O formato PDF, qual que é o objetivo dele, né? Formato de documento portátil. Qual que é o objetivo desse formato? É justamente fazer com que o receptor do meu arquivo, né, quem recebe esse documento, ele veja e ele acesse esse arquivo de forma íntegra, né? Eu quero que ele veja exatamente o que eu queria que ele visse. Esse é o objetivo. Porque se eu compartilhar um arquivo de Word, por exemplo, se a pessoa não tiver a fonte, ela talvez não consiga ver exatamente daquela forma como eu criei. Se ela não tiver um Word instalado, ela também não vai conseguir ver da forma como eu criei. Já o formato PDF, o objetivo dele é que o nosso receptor, para quem eu vou mandar o documento, consiga acessar de qualquer lugar sem nenhuma interferência. Esse é o objetivo, tá? E é um formato tão importante
que também se transformou num padrão ISO, né? Ou seja, a ISO, que é a Organização Internacional de Padronização, ela olhou, né, falou, olha, esse é um formato realmente importante, seguro, vamos transformá-lo num padrão ISO. Ou seja, hoje muitas universidades, muitas regulamentações pedem os arquivos no formato PDF, para a gente entender um pouquinho a importância dele, tá? Bom, e por que que o PDF é crucial nos dias de hoje? Por que que ele é tão importante, né? Aqui vou trazer alguns dados bem brevemente. Eu vou fazer uma apresentação, mas depois eu vou mostrar a parte de assinaturas eletrônicas na prática, tá? Se tiver dúvida, comente, deixe suas perguntas que a gente vai responder no final. Se você estiver vendo a gravação, também comenta aqui no vídeo as suas perguntas que a gente entra em contato depois para te responder, tá? Bom, por que que o PDF é tão importante, é tão crucial nos dias de hoje? Aqui alguns dados, tá? Mais de 400 bilhões de PDFs foram abertos em aplicativos Adobe só em 2022, né? Ou seja, e isso já deve ter sido um número muito maior aqui em 2023, né? Estou aguardando esse dado. 40% de todos os documentos recebidos no Outlook são PDFs. Então, para a gente entender essa importância, né? Os documentos mais críticos, ou seja, extratos, né, contratos de venda, propostas, tudo isso está no formato PDF. São documentos que possuem valores, que possuem informações muitas vezes sigilosas, né? Estão em formato PDF. E aqui um quarto dado, trilhões de PDFs estão circulando em e-mails, estão na nuvem, né, estão em algum lugar da web. E é também aqui o formato de arquivo número 1 do SharePoint. Ou seja, eu trouxe esses 4 dados para vocês entenderem um pouquinho o quanto esse formato ele é importante, o quanto ele é crucial, tá? E por que que a gente está falando disso, né? Por que que a gente está falando sobre PDF? Porque a gente tem visto uma onda, né, de ferramentas, né, que surgem, porque o que acontece? Quando a Adobe, ela disponibilizou, né, quando o formato se transformou em um padrão ISO, o formato se torna um formato aberto, né, então podem existir N outros fabricantes que podem trabalhar no PDF também, tá? Só que a Adobe, ela é hoje a principal, como surgiu, né? Tem 40 anos de história e ela desenvolve muito a parte de segurança. E por que que a segurança é tão importante? Porque como ele é um formato aberto, qualquer pessoa pode pegar ali o formato, colocar um item malicioso, né? Então pode mandar ali algum item que não é tão seguro para alguém através de um PDF. Porém, se você está com um documento, com uma ferramenta segura, essa ferramenta segura, ela vai bloquear esse acesso de qualquer espécie de malefício, né, de malware, de vírus, enfim. Então, a ferramenta com qual você usa seus arquivos PDF, ela é muito importante, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre a segurança do Acrobat. Então, por que que a gente está falando sobre isso? É o documento, é o formato que está no dia a dia de todo mundo, praticamente, recebendo um boleto, né, recebendo ali um contrato, ou seja, todo mundo lida com algum arquivo em PDF. Por isso, a ferramenta que você usa, ela precisa ser segura e não só segura, precisa ser completa. Ou seja, ao invés de pesquisar, né, vou pesquisar aqui num buscador uma ferramenta para juntar PDFs. Será que essa ferramenta, ela vai, o que que ela vai fazer com meus dados, né? Então, a gente tem questões como o LGPD, a gente tem questões como segurança da informação. Então, usar uma ferramenta segura, usar uma ferramenta confiável é algo extremamente importante, tá? Então, eu trouxe esses dados e eu quero passar para vocês aqui um pouquinho de como que a Adobe apoia nesse processo. Hoje, a nuvem da Adobe responsável por documentação é a Document Cloud, né? Então, quais soluções fazem parte da Document Cloud hoje? O primeiro deles é o Adobe Scan. Adobe Scan, para quem nunca usou, é um aplicativo mobile disponível gratuitamente para você poder escanear ali os seus documentos, suas notas fiscais, receitas. E por que que ele é importante, né? Poxa, Erika, mas é só tirar uma foto, né? Tenho ali o atestado, a receita médica, eu vou tirar uma foto.
Por que usar o Adobe Scan, né? O Adobe Scan, o que que ele faz? Primeiro que ele já faz um OCR, né? Ele já faz ali a digitalização do seu documento. Então, você já consegue buscar. E segundo, porque a galeria de fotos do seu celular não é o local para você deixar os seus arquivos, né? Então, você vai mostrar ali a foto do seu filho, do seu cachorro, e de repente aparece ali uma receita médica, né? Isso não é legal. E outra, as fotos, os celulares hoje têm resoluções incríveis. Então, não tem porquê eu sobrecarregar o espaço ali do meu aparelho com uma foto de um documento, sendo que se eu gerar um PDF desse documento, eu vou ter um espaço muito mais reduzido, tá? Então, o Adobe Scan, ele está disponível gratuitamente, com recursos limitados, mas se você tiver uma conta Adobe de Acrobat Pro, ele vai habilitar mais recursos e já conversa com a sua conta também. Então, dá para usar das duas maneiras. Se não tem o Acrobat ainda, já instala para testar. Depois a gente tem o Acrobat Reader, né? Reader de leitor, que é realmente a ferramenta para que todo mundo possa ler PDFs, tá? Então, ele é a ferramenta gratuita. Então, assim como a Adobe desenvolveu o formato, ela desenvolveu também um leitor, né? E está disponível hoje a ferramenta mais utilizada no mundo inteiro para abertura de PDFs. Daí a gente tem o Acrobat Pro, que é o que eu vou conversar hoje, e o Adobe Sign Enterprise, que é um motor exclusivo de assinaturas. Ele não tem as funções de PDF, tem apenas o motor de assinaturas. Meu foco hoje é falar das assinaturas eletrônicas presentes no Acrobat, tá? Não vou falar do Sign Enterprise. Numa próxima oportunidade, a gente fala aqui dos diferenciais do Sign Enterprise. Então, hoje, a Adobe tem duas ferramentas para assinaturas eletrônicas. Uma presente no Acrobat Pro e outra através do Sign Enterprise, tá? Hoje o objetivo é falar de Acrobat Pro. Bom, aqui um pouquinho do Adobe Scan, como eu comentei, né? Então, ele já tem um fator muito interessante dele, é que ele já reconhece ali automaticamente o seu documento, né? Você não precisa apertar para capturar, só apontar, ele já vai capturando. Então, é uma ferramenta muito prática, está disponível nas principais plataformas, né? iOS e Android. Recomendo que vocês utilizem. E o Reader aqui que eu comentei também, que é o nosso leitor gratuito. Ok. Bom, e onde que entra o Acrobat Pro nisso tudo, né? O Acrobat Pro, ele vai compilar todas as principais ferramentas que podem ser necessárias quando a gente trabalha com PDF. Editar um PDF, eu sei que o Word ou um InDesign são as principais ferramentas para você criar os seus conteúdos, né? Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Porém, às vezes, tem uma palavrinha errada, preciso trocar uma imagem, preciso fazer algum ajuste, a gente pode editar ali do Acrobat, né? Entre outras ferramentas, que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. Então, o Acrobat Pro, ele compila tudo que a gente pode precisar fazer com um documento PDF, tá? Bom, ele também tem a grande vantagem de ser integrado, né? Então, além de ter tudo num lugar só, ele também integra com as principais ferramentas. Hoje eu vou frisar aqui muito o Microsoft, né, que é a principal parceira da Adobe, ou seja, todos os aplicativos do Office, o Word, o Teams, o SharePoint, praticamente toda a plataforma 365, o Acrobat conversa, tá? Então, isso traz muita facilidade, porque instalou o Acrobat, você tem já as principais ferramentas disponíveis por lá também. Colaboração, então, com o nosso novo normal, né, trabalho híbrido, a gente viu que trabalho em equipe ele é realmente extremamente importante. Então, o Teams tem uma integração muito incrível para revisão de documentos também, ou seja, a parte de colaborativa, ela é fundamental, ou seja, ter todo mundo na mesma página. Exemplo, vou precisar da revisão de um contrato por 5 pessoas. Se eu mando esse contrato por Word, por e-mail, por exemplo, para 5 pessoas, cada uma faz o seu comentário, né? Então, o João falou troca A por B, a Maria falou troca A por C, mas eles não se conversam, né? Se eu tenho todo mundo na mesma página, todo mundo revisando em tempo real,
eu consigo fazer com que o João fale, troque A por B, e a Maria vai olhar e vai falar, João, eu acho que não é A por B, eu acho que é A por C por causa disso, disso, disso. Então, todo mundo fica alinhado no mesmo caminho. E quem revisa não precisa ter licença, então isso é um ponto interessante também, tá? E segurança, né? Em segurança eu já vou detalhar um pouco mais também. Bom, vou mostrar aqui algumas das ferramentas para depois entrar na parte de assinatura eletrônica. Então, quando a gente instala o Acrobat, a gente tem várias maneiras de acessar a função de criar o PDF, né? Então, dentro do Word, você vai ter o mecanismo da Adobe para criar o seu PDF. Você pode criar a partir de um arquivo único, de vários arquivos, combinar os arquivos, conectar com o seu scanner, uma página da web, tem várias formas. Você pode fazer as edições também, né? Então, como eu comentei, editar texto, editar fonte, editar cor, fazer essas edições, né? A gente pode também fazer uma exportação para os formatos do Office. Então, por exemplo, olha, eu tenho um PDF, um contrato, mas eu notei que eu tenho muitas alterações para ser feita nele e eu prefiro usar as ferramentas do Word para isso, quando eu tenho um conteúdo muito extenso para ajustar, né? Porque realmente, para criação de conteúdo, de contratos, principalmente, o Word é a melhor ferramenta. Então, se, ao invés de fazer tudo no PDF, eu levo esse PDF para o Word, né? E faço esses ajustes. Ou a mesma coisa com apresentações. Eu já tive essa situação, né? Uma vez eu criei uma apresentação, muitos anos atrás, quando eu usava Mac, e só tinha o PDF dessa apresentação. Eu não tinha mais o formato, né, de apresentação dela, que eu acho que era do Keynote, não me lembro. E eu queria pegar alguns elementos dessa apresentação para colocar numa nova. Então, ao invés de tentar vasculhar alguém que tivesse um Keynote para exportar para mim, não, foi muito mais fácil. Peguei o PDF e exportei para PowerPoint. Então, dessa forma, eu consegui rapidamente atuar aqui no meu arquivo, tá? Exportação para JPEG, enfim, tem várias formas também de você exportar o seu PDF, tá? Transformar um único arquivo em vários arquivos, então é muito comum uma situação de, olha, você precisa upar aqui o documento, a proposta, o contrato, mas ele precisa estar em, no máximo, arquivos de 2 megas, e o seu arquivo está com 10. Então, ele exporta automaticamente. Olha, eu quero que esse arquivo seja dividido em múltiplos arquivos de no máximo 2 megas. E ele faz esse processo para você. Ou o número de páginas, né? Então, olha, tem que ser arquivos de no máximo 10 páginas, e seu arquivo tem 53. Então, ele divide automaticamente também. E o oposto, né? Então, muitas vezes a gente precisa combinar documentos. Então, tem um determinado site que, porventura, só aceita o upload de um arquivo, né? Você precisa upar ali comprovantes de residência, 3 comprovantes, mas você tem eles separados, né? Então você pode unir. E quando eu digo em unir os arquivos, eu posso unir tanto arquivos que estejam em Word, em Excel, enfim, diversos formatos, né? JPEG, texto, PDF, tudo num único arquivo, tá? Então essas ferramentas que eu falei até agora, de exportar, de combinar e de editar, são hoje as mais utilizadas, são as principais, né? Então, quando eu faço isso com uma ferramenta segura, eu tenho a garantia, eu tenho a tranquilidade que o meu arquivo está seguro, tá? Agora, se eu faço isso com alguma ferramenta que eu não conheço a procedência, né, que eu não sei o que ela está fazendo com o meu arquivo, eu posso correr sérios riscos de vazamento de informação, tá? Mais algumas ferramentas, inserção de links personalizados. Então, se você precisa ali configurar, né, alguns links, seja para o mesmo arquivo, para a web, para outros arquivos. Aplicação também de cabeçalho, de rodapé, de marca d'água. Isso é muito interessante, porque se porventura, olha, eu já quero que saia do Word, todos os arquivos que eu crio no Word, já quero que eles saiam protegidos e com uma marca d'água. Perfeito, né? Não precisa nem passar pelo Acrobat. Quando você está com ele instalado, você já consegue configurar isso também. Editar via mobile, né? Então, se você procurar no iOS, no Android, você vai ver que a gente tem um Acrobat, né? Que é o Acrobat Reader para mobile.
Não existe o Acrobat Pro no celular. Porém, o Acrobat Reader do celular, quando você loga com a sua conta de Acrobat Pro, ele habilita funções muito interessantes, que eu já vou detalhar mais para frente também. Criar e preencher formulários, que eu vou comentar um pouquinho também, e proteger documentos. Formulários. Com acho que finalzinho ali de 22, né, o Acrobat ele teve algumas ferramentas novas muito importantes, né? O Acrobat recebeu, a gente sempre tem atualizações, né? Todo ano temos ali atualizações, novas ferramentas. Recentemente a gente teve mudança ali na interface, tem ferramenta nova, né, de IA, mas finzinho ali de 2022 houve uma grande mudança, né? O Acrobat ele recebeu várias ferramentas sobre pensando nas assinaturas eletrônicas. Foi um upgrade muito importante. Uma dessas ferramentas é a parte de formulário, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então hoje a gente tem dois tipos de formulário. Eu consigo criar um formulário no arquivo, no PDF. Então, esse PDF vai ser um arquivo preenchível, né? Ou seja, você precisa coletar um dado de alguém. Jamais a gente vai coletar esses dados enviando um arquivo Word, né? Isso não pode acontecer. Por quê? Eu não vou ter o controle, né, do que a pessoa vai preencher, do que é obrigatório. Então, se eu tenho um formulário em PDF, eu garanto que ela não sei se ela tem Word, eu garanto que ela pode preencher do celular, ela pode preencher de outros dispositivos, né? E garanto exatamente quais os campos que ela pode responder, eu enviando o PDF para ela. E a novidade, né, o formulário a gente já tem há um tempo, e a novidade é o formulário web, né? Eu vou ensinar vocês a criar aqui um formulário web, tá? Segurança, falei um pouquinho aqui no começo e vou reforçar, né? Quando a gente fala em segurança, a gente tem a segurança do aplicativo e a segurança dos seus arquivos. São dois pontos, acho que esse é o slide mais importante aqui de qualquer apresentação que eu faça de Acrobat. Como assim segurança do aplicativo, né? Como eu falei antes, como o PDF ele é um formato, né, que qualquer pessoa pode, né, se for um desenvolvedor ali, criar um aplicativo PDF, eu preciso abrir esse PDF num aplicativo seguro, numa ferramenta segura, né? E Adobe, o Acrobat, ele trabalha com uma espécie de sandbox, né? Eu vou falar numa linguagem aqui mais simples, né? Então, com isso, o que eu consigo ter? Eu consigo ter uma garantia de que todo arquivo que eu abrir, se ele tiver algum malefício, se ele tiver algum malware, o Acrobat não vai deixar você abrir, né? Ele vai te avisar, olha, não abre, esse arquivo aqui não pode ser aberto, tá? Para trazer essa segurança para vocês. Então, isso é muito importante, ou seja, abrindo o seu PDF num aplicativo seguro. E claro, se você tiver o Acrobat instalado também, né, você vai ter a opção da segurança dos seus arquivos, né? Ou seja, legal, criei aqui um documento, né? Criei aqui uma carta, e eu não quero, ou uma apresentação, enfim, e eu não quero que qualquer pessoa acesse esse meu arquivo. Eu tenho vários níveis de proteção que eu posso aplicar no meu arquivo. Então, eu posso ter ali uma proteção contra abertura, né? Acho que todo mundo já recebeu um dia um boleto que tem ali, que pede o seu CPF para entrar, né? Eu sempre até vejo as pessoas brincando, né? Ah, mas Érica, para que por senha em boleto, né? Como se alguém fosse pagar o meu boleto para mim. E, na verdade, a senha nos boletos não existe por causa disso. Ela existe porque o boleto tem dados sigilosos, né? Ou seja, pensando em LGPD, é super importante realmente existir essa senha, porque no boleto vai ter seu CPF, pode ter seu endereço, ou seja, são dados realmente muito importantes. Aí a gente tem proteção contra cópia, ou seja, você tem ali um conteúdo, né, de repente uma patente, algum texto, algum conteúdo que não pode ser copiado, não posso habilitar o Ctrl+C de forma alguma, né? Então posso aplicar uma proteção também contra cópia, proteção contra edição, para ninguém modificar, e ainda proteção contra a impressão, né? Essa proteção também é muito importante, ou seja, olha, a pessoa não vai poder imprimir, e não é só imprimir da impressora mesmo no papel, né? É usar a impressorinha ali do sistema para gerar um novo PDF. Então, a gente tem esses vários níveis de proteção,
tá? Então, aqui um exemplo, né? Um documento com uma marca d'água, eu tentando ali editar, mas ele não deixa porque precisa da senha, tá? Aqui algumas vantagens também importantes do Acrobat Pro. Converter ou validar PDFs conforme padrão ISO, né, o PDF-A, o PDF-X, ou conformidade para impressão, né, checar se o arquivo está apto para ser impresso, né, por uma gráfica. Então, isso também é muito importante, porque alguns setores exigem que o armazenamento seja no formato PDF-A. Né, o PDF-A ele tem algumas regras, ele não aceita links, né, ele tem alguns padrões específicos. Então, você pode validar. Poxa, será que meu arquivo está no formato PDF-A? Né? Então, ele faz isso para você. Criar e ajustar PDFs em padrões de acessibilidade para pessoas com deficiências. Isso aqui é muito importante, tá? E por quê? O que ele vai fazer nessa avaliação? Ele vai checar se a sua foto ela tem uma legenda descritiva, né, do que ela significa. Ele vai checar se todos os objetos, né, tudo que você tem no seu PDF, se ele está em ordem. Como assim, né? Porque muitas vezes eu posso ter alguns parágrafos, mas que eles não foram criados em ordem, né? Então, o que isso significa? Significa que se uma pessoa com alguma deficiência visual for fazer a leitura, se ele não tiver na ordem correta, né, essa pessoa não vai ler corretamente, né, vai pular ali os parágrafos. Então, aqui também é bastante importante, tá? E esse é um assunto que, por enquanto, no Brasil ainda não é muito comentado, mas lá fora, né, nos Estados Unidos principalmente, já existem legislações falando sobre a acessibilidade dos documentos. Então, acho que é interessante, né, já se habituar a utilizar essa ferramenta antes que isso se torne algo obrigatório, tá? E claro, é muito importante você manter ali os arquivos acessíveis, né, para todas as pessoas. Preparação para impressão, né? Já acabei comentando um pouquinho, então se eu vou fazer uma impressão, eu preciso ali ter as marcas de corte, preciso ver se tem algum objeto com transparência, que pode não sair com transparência, então ele checa tudo isso. E aqui, por último, uma ferramenta também importantíssima quando a gente fala de LGPD, tá? Redigir para remover permanentemente informações confidenciais. Existe uma situação que é muito comum, que é preciso compartilhar um documento com algum órgão, com algum setor, mas não posso compartilhar alguns dados que existem nesse documento, né? Então, eu não posso compartilhar um CPF, um nome, né? Preciso só compartilhar ali alguns fatores. Ou um valor, né? Então, tem o valor de custo, o valor final. Então, essa ferramenta, o que ela faz? Ela realmente remove esses dados, né? Você aplica ali essa tarja, que é totalmente configurável, se vai ser uma tarja preta, se vai ser uma tarja escrito confidencial, se vai ser uma tarja de outra cor, enfim, totalmente personalizável, e ele cria um novo arquivo, tá? Ele sempre mantém o seu arquivo original, tá? Isso é muito importante porque o que a gente já viu alguns casos aqui de clientes que vieram procurando o Acrobat porque passaram por essa situação. Usou uma ferramenta online e a ferramenta online ela não removeu de vez. Ela fez o quê? Ela colocou só uma camadinha por cima, né? Então, como ele só essa ferramenta, né, de terceiro que foi utilizada só colocou a camadinha por cima, se você abrisse o PDF em qualquer aplicativo, né, de edição, como o próprio Acrobat ou Illustrator, você conseguia tirar e ver o dado por trás. Ou seja, porque não removia efetivamente, né? Ou uma outra situação que eu já vi também, a ferramenta deixou o texto em branco, né? Não removeu o texto, deixou em branco, ou seja, se você selecionasse o texto, você conseguia ver totalmente, né? Copiar o conteúdo ali, ler essa informação. Então, aqui com o Acrobat, a ferramenta redigir, ela realmente remove essas informações. Isso pode ser feito manualmente, ou seja, peguei o arquivo, selecionei e removi, ou em massa, né? Então, olha, nessa pasta aqui, uma pasta com 10 mil arquivos. Todos os arquivos que tiver o nome Érica, você vai gerar ali, vai ocultar e gerar uma cópia. Então, isso é uma ferramenta riquíssima, importantíssima, tá? Presente no Acrobat Pro. Bom, um outro recurso importante também, quando a gente fala aqui de contratos, né, de minutas,
é muito comum que surjam, né, que hajam muitas versões. Então, versão 1, versão 2, versão 3. E, aquela situação que às vezes pode até acontecer do arquivo transacionar em Word, né? Então, seu fornecedor manda o contrato, você faz as alterações, manda de volta. Não tem problema nesse caso sem Word. Mas o que acontece quando o arquivo vem, né? Você recebe o arquivo de volta, tá, o que essa pessoa alterou? O que ela mudou, né? E agora, né? Será que ela mudou alguma cláusula que ela não poderia mudar? Então, a ferramenta de comparação do Acrobat Pro, ela permite que a gente faça essa análise, né? Ele vai listar tudo que foi adicionado, removido, modificado, e tudo isso num nível de texto apenas, ou até mesmo de imagem. Então, imagina uma grande empresa que tem ali a sua identidade visual, tem as cores que devem ser utilizadas, e de repente a imagem sem querer, ela é achatada, é trocada a cor, a fonte. Então, esse recurso de comparação também é muito importante. Digitalização, eu comentei um pouquinho já. Então, além do Adobe Scan, tem dois caminhos, né? Então, se você não tiver um scanner, um equipamento de scanner, né, mais robusto em casa, não tem problema, a gente pode usar o Adobe Scan. Se você tiver já o scanner, ou se já tiver os arquivos digitalizados, então, eu já tenho aqui as imagens, né, em JPEG, em TIFF, e agora eu preciso reconhecer o texto. Essa ferramenta, ela é muito importante porque ela vai já fazer essa conversão, né, e transforma esse seu arquivo num arquivo pesquisável, ou seja, tem um arquivo impresso. Ao invés de ficar procurando ali onde que está a cláusula, né, tem lá 100 páginas, 200 páginas, eu escaneio e faço um Ctrl F, né, buscar onde que está aqui valores, né, e pronto, muito mais prático. Aqui eu deixei até um print, né, do processo. Eu escaneei aqui escaneei não, aqui eu tirei uma foto. É uma foto de um folder bem antigo aqui do Adobe Stock, e é uma foto horrível, né, uma foto muito péssima de celular, em cima de uma almofada, tá escuro, tá muito ruim, né. Então aqui ele já reconhece a disposição do arquivo, e já faz essa correção da cor e já reconhece o texto, né? Então agora eu consigo selecionar o texto, consigo copiar, né? Consigo colar. E até aqui eu fiz o teste, né? Colando no Word, ele entendeu até o que era o título, o parágrafo e ali o endereço com uma cor diferente, tá? Nuvem. Toda licença de Acrobat Pro possui 100 gigas de espaço em nuvem, tá? Então, com esse espaço na nuvem, o que isso proporciona, né? A gente já não trabalha com licenciamento perpétuo há um tempo. Esse modelo de subscrição, esse modelo de assinatura, ele vem trazer algumas vantagens, né? Então, por exemplo, primeira vantagem, eu já vou falar do painel administrativo. Primeira vantagem de poder atribuir, né? É justamente saiu um colaborador, eu tiro a licença dele e coloco para o novo, né? Ou o colaborador está de férias, tiro a licença dele e coloco ali para quem for substituí-lo nesse um mês. Então, além da questão de atribuição, a gente tem algumas ferramentas que só existem por causa da nuvem, né? Então, uma delas é acessar os seus arquivos de qualquer dispositivo. Então, por exemplo, eu posso deixar ali na minha nuvem do Acrobat os meus documentos favoritos, né? Algum tipo de documento que eu precise acessar ele com frequência, né? Um certificado, né? Algum modelo de contrato, alguma apresentação institucional, né? Documentos que eu possa precisar usar de qualquer lugar, então até mesmo do celular. A gente pode usar também algumas ferramentas pelo navegador, além de instalar na máquina, né? Eu vou mostrar para vocês isso hoje. Posso usar a partir do compartilhamento. Então, por exemplo, lembra que 40%, né, dos arquivos do Outlook, enviados no Outlook são PDFs? Ao invés de mandar o arquivo anexo, você pode mandar um link, ao invés de mandar anexo, né? Então, além de ser mais leve, de consumir menos espaço, né, do seu espaço Microsoft, se de repente você falou, poxa, eu acho que eu esqueci de mudar alguma coisa, eu acho que eu mandei a versão errada, você cancela esse link e envia novamente, aquele link lá não fica mais válido. Então, é uma forma muito prática de compartilhar arquivos.
revisão. Então, além de compartilhar só para a pessoa ver, eu posso compartilhar para a pessoa revisar, né? E o que seria essa revisão? Ela pode comentar, rabiscar, grifar, e para isso não precisa ter o Acrobat instalado. Pode fazer pelo Reader, se ela tiver, não tem problema, vai ter mais ferramentas, se não, direto do navegador. E o gerenciamento, né? Então, olha, eu compartilhei aqui um documento específico para o guia aqui do meu time. Como eu mandei específico para ele, eu consigo saber se ele revisou ou não, né? Consigo notificar, falar, olha, Gui, revisa aqui, por favor, tá? Então, eu consigo ter esses controles. Como eu falei, trabalhar de qualquer lugar é muito importante, então acessar o navegador, acessar pelo seu dispositivo, né, de qualquer lugar você consegue acessar suas ferramentas. O que eu tinha comentado mais cedo, então aqui um pouquinho das ferramentas que a gente pode usar, né, que habilita no Reader quando você tem a sua conta logada, né, uma conta de Acrobat Pro, então ele vai habilitar a função de criar PDF, de combinar arquivo, de organizar as páginas, né, inverter a ordem, exportar PDF, compactar. Eu já estive numa situação onde eu estava aguardando, né, no aeroporto e eu precisava mandar ali meu RG, meu CPF rapidamente, tinha que mandar isso num arquivo só. Então, eu já fiz ali o escaneamento com o scan, gerei um PDF, juntei os dois ali e mandei o link para a pessoa, né? Não precisei nem mandar por anexo. E foi muito rápido, tudo feito pelo celular, tá? Aqui um pouquinho das áreas que podem utilizar, né, o Acrobat, então, praticamente todas as áreas, né? A parte de vendas, de RH, de jurídico, de financeiro, administrativa, todo mundo pode utilizar. E aqui um complemento, né? A Microsoft tem uma ferramenta chamada Microsoft Purview Information Protection, que justamente conectada ao Acrobat ajuda a parte de configuração dessas políticas internas, né? Então, o que eu vou configurar ali de política de segurança no Acrobat? Se o documento já vai com a senha contra cópia, vai proteção para não ser editado. Então, Adobe e Microsoft sempre também trabalhando em conjunto, tá? Antes de ir aqui para as ferramentas, para mostrar para vocês a parte de assinatura, quero mostrar também rapidamente as opções de licenciamento que a gente tem no VIP hoje, no licenciamento VIP, tá? O licenciamento ETLA, ele não tem a parte de Teams, só vai ter a parte do Enterprise, mas é um pouquinho diferenciado. Então, aqui eu estou falando mais em VIP hoje, tá? Então, aqui, o que vai mudar, né? O que a gente tem nos dois? Primeiro que o licenciamento Teams, ele tem, o Equipes, né? Ele tem uma grande vantagem de você ter uma console para poder distribuir suas licenças. Então, olha, eu tenho aqui 10 Acrobats. Você pode atribuir para 10 pessoas, tá? Você pode organizar essas pessoas. Pode gerar um pacote de instalação, né? Olha, eu vou instalar o Acrobat aqui em 10 máquinas. Não preciso fazer o download em cada uma delas, né? Gero um pacote de instalação, depois cada um se autentica. Tem um recurso que são as sessões com especialista. Então, no licenciamento Teams, tem direito a 2 sessões com especialista por ano por licença. Então, 10 Acrobats, tem 20 sessões. Essa sessão, ela é muito interessante. Eu conheço algumas pessoas que foram para o Enterprise só por causa desse recurso, tá? Já vou falar sobre isso. E é uma sessão muito interessante porque, eu quero aprender como funciona aqui a parte de validação de PDF-A. O administrador aciona a Adobe, pede essa aula e a Adobe entrega, né, esse conteúdo para você. E você pode estar todo mundo na mesma sala, todos os usuários aprendendo junto, tá? E o suporte, ele é via chat e o 0800, tá? E, claro, suporte da Bra Software também. O que muda no gerenciamento Enterprise, tá? Qual que vai ser o grande diferencial desse gerenciamento? Primeiro, que as sessões com especialistas são ilimitadas, tá? Então, não existe essa limitação de 2 por ano. Ou seja, você pode ter uma licença Enterprise e ter ali sessões ilimitadas, acionar ali Adobe toda semana praticamente, tá? Segunda vantagem, o 0800, ele é prioritário, ele é de nível Enterprise, e ele tem um recurso de abertura de chamado que o Teams não tem. Então, o administrador pode abrir chamado direto com Adobe.
olha, eu estou com essa dúvida, eu estou com esse problema, preciso de ajuda sobre isso, sobre aquilo. Então, você pode abrir chamados quantas vezes for necessário. E, por último, mas não menos importante, acho que uma das principais aqui vantagens é a questão do single sign-on, né? Ou seja, usa o Azure AD, né, o Entra ID, preciso aqui conectar. Isso traz quais vantagens? Primeiro, o usuário não precisa ter duas senhas, já usa uma única senha de login, e se esse usuário for desligado da empresa, não precisa tirar ele do painel Adobe. É só tirar lá do portal Microsoft e pronto, né? Fica muito mais fácil, fica muito mais rápido, tá? Que é a identidade federada, que é uma identidade segura também. Ou seja, numa identidade Adobe ID, se o login vai ter um duplo fator de autenticação, depende do usuário. No federado, já não, já segue o padrão, né, de login de configuração. Então, por exemplo, aqui na Brasoftware, todas as nossas contas são federadas. Então, com isso, a gente sempre tem ali o duplo fator de autenticação para logar nas nossas ferramentas, né? Isso é bastante importante. Aqui um pouquinho, um resumo das diferenças, né? Então, tem a parte de função administrativa, controle de acessos de serviços para o usuário grupo, né, a parte ali de autenticação dos usuários, 0800. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, depois só nos acionar para a gente falar mais sobre isso, tá? E a parte de assinaturas eletrônicas, né? Então, que veio ali finzinho de 22, a gente vai ter a funcionalidade de solicitar assinaturas para até 25 pessoas no mesmo documento. Eu posso criar templates, eu posso configurar o meu logo ali para ter a minha identidade visual, posso usar ali a parte de formulários web. Tem envio em massa um pouquinho limitado, né, do que o Sign Enterprise, mas tem também. Mas a principal vantagem, ilimitado. Ou seja, ao invés de contratar uma ferramenta só para isso, se você já vai usar o Acrobat mesmo por causa das funções de PDF, você já tem essa ferramenta junto, né? E tudo isso integrado, tudo isso muito mais fácil. Ou seja, aqui o meu último slide, antes de ir para mostrar como funciona a parte de assinatura, o Acrobat ele vai apoiar você do início ao fim, tá? Então, desde a captura, desde a criação do seu arquivo, independente de qual caminho que você está criando o seu PDF, até toda a parte de colaboração, de revisão, todo mundo ali na mesma página. No final, ali a parte de assinatura, né? Coletar ali a assinatura e também a parte de arquivamento, né? Rastreio, auditoria que vai ter ali no seu arquivo, e a pesquisa. Então, se você tem uma pasta ali com, como eu falei antes, 10 mil arquivos, onde que está, né, tal arquivo que está em tal dado, a gente consegue filtrar também, tá? Ou seja, o Acrobat Pro, ele vai apoiar aqui do início ao fim da vida de um PDF, de um documento, ok? Bom, então, deixa eu passar aqui, mudar um pouquinho o meu compartilhamento, eu vou mostrar rapidamente como a gente pode mandar um documento para assinatura, tá? Eu vou mostrar aqui um arquivo simulando, né, aqui com texto fictício, simulando o NDA, que vai precisar da assinatura de 2 pessoas, e vou mostrar também como criar um formulário para a gente conhecer um pouquinho as opções de campos, tá? Para fazer isso, as funções de assinatura eletrônica do Acrobat, eu posso solicitar pelo Acrobat Desktop também, tá? Então, a gente consegue também solicitar assinaturas eletrônicas por aqui, mas todas as ferramentas, na sua totalidade, elas se encontram no navegador. Então, se você vai solicitar assinaturas eletrônicas, eu recomendo que vocês usem aqui acrobat.adobe.com, tá? Para poder solicitar. Então, aqui a gente tem esse menuzinho de assinaturas eletrônicas. Eu vou clicar aqui em solicitar assinaturas eletrônicas. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso selecionar qual arquivo que eu vou usar para isso. E aqui eu vou já dar uma dica para vocês, né? Eu tenho esse botão selecionar arquivos e eu tenho essa setinha. Qual a diferença? Se eu clico no selecionar arquivos, ele já vai direto para eu buscar aqui, né, qual arquivo que eu vou pegar do meu computador. Aqui ele está pensando realmente em acionar um arquivo do meu computador, tá? Se eu clico daqui do lado, nessa setinha, ele já me deixa escolher outras opções. Olha, você quer escolher dos seus documentos da nuvem do Acrobat, dos seus arquivos recentes,
com base em modelos, né, que são os templates, então você pode escolher por aqui, tá? Eu vou escolher aqui agora, vou carregar realmente um arquivo, tá? Para a gente poder fazer esse processo. Então, deixa eu pegar aqui um arquivinho, o Word mesmo, né? Então, ele faz a conversão nesse momento, né? Lembrando, no final, tudo se transforma num PDF protegido contra cópia, contra edição, desculpa, contra edição, tá? Posso adicionar mais arquivos, se necessário, né? Selecionar mais de um de uma vez. Aqui, no caso, eu vou colocar só esse. E vou clicar em continuar, tá? Então, agora ele vai estar fazendo essa conversão, né? Vai carregar aqui o arquivo. E eu vou poder personalizar, vou poder inserir aqui os meus participantes. Então, eu vou colocar aqui primeiro um e-mail de testes, que vai ser aqui o Tiago. Vou para a Duda. Duda, que é o meu e-mail de testes. Ela tem uma conta, por isso que já apareceu até o nome dela aqui. E depois eu vou adicionar eu mesma, para ser a segunda signatária, até para ser mais rápido, tá? E aqui eu consigo definir a ordem. Eu posso ter por ordem hierárquica ou em qualquer ordem, tá? Aqui eu consigo mudar a função. Então, vamos supor que, de repente, no final, eu não vou precisar assinar, eu vou só aprovar, ou, de repente, eu estou só coletando um preenchimento de dados, a gente pode mudar a função também, ou seja, a ferramenta vai além da assinatura eletrônica, tá? Eu vou manter aqui as duas pessoas como assinantes, né, como signatários. E agora eu vou preparar o documento, né? Cliquei aqui em preparar o documento, ele já me fala aqui embaixo, né? Ele está trazendo aqui para mim, olha, campos de formulário detectados. Selecione as áreas sugeridas para atribuir campos e destinatários rapidamente, tá? Aqui o que ele está fazendo? Ele vai olhar tudo que possui um nome e 2 pontos na frente, ou um nome e um underline na frente, já entende isso como um campo e já dá essa sugestão. Então, olha só, ele já aparece aqui para mim essa sugestão para eu personalizar, tá? Antes de fazer qualquer coisa aqui, eu quero mostrar aqui do lado esquerdo também as opções que nós temos, tá? Importante, essa aqui é a interface nova, é a nova experiência de personalização. Se você quiser voltar na versão antiga, você pode. Porém, eu recomendo já manter aqui na versão nova, porque ela está mais rápida, mais prática. E a antiga pode desaparecer a qualquer momento, né? Então, a Adobe ainda mantém por um tempo, né? Ela mantém praticamente uns 2 anos, né? Mais ou menos. Porém, a nova, ela já está muito legal, então vale a pena utilizar aqui já a versão nova. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é, aqui eu tenho a definição para quem que eu vou configurar. Perceba que conforme eu clico, ele muda a cor, né? Então, todos os campos com rótulo roxo são os campos da Duda, os campos com rótulo verde são os campos da Érica. Então, eu consigo aqui personalizar para quem que eu vou configurar. Primeiro, eu vou configurar para a Duda. Então, selecionei aqui a Duda, agora eu vou clicar. Então, eu cliquei no campo assinatura. Ele já entendeu, porque está escrito aqui assinatura. Posso redimensionar esse campo também. Então, vou aumentar um pouquinho. Acho que assim vai ficar mais legal. Ok. Agora, eu vou clicar aqui embaixo no campo nome. O campo nome, ele não entendeu. Então, eu posso alterar o tipo. Então, clico aqui em alterar o tipo, nome do destinatário. Por que fazer isso? Tá? Alguns campos, nome, cargo, empresa, são campos considerados campos padrão, que se a pessoa tiver uma conta Adobe, já ficam salvos nas suas informações. Tá? Então, aqui no cargo, a mesma coisa. Alterar tipo de campo. Vou colocar aqui o título, empresa, mesma coisa, alterar tipo de campo. E vou escolher aqui empresa. Ok. O CPF, por outro lado, não é um campo padrão. Então, eu posso manter ele como texto, porém, eu posso personalizar esse campo. Então, eu vou clicar aqui primeiro, campo obrigatório e personalizar. Então, agora, na hora de personalizar, ele aparece aqui alguns menus. Então, o nome do campo vai ser CPF1, tá? Renomear os campos é importante, porque se você precisar exportar esses dados no CSV, eles ficam bem organizadinhos, tá? Posso deixar também uma dica de ferramenta.
Então, insira seu CPF. Posso mascarar esse campo, ou seja, aparece ali os asteriscos, igual quando a gente digita senha também, né? Posso personalizar aqui a fonte, né? Na experiência antiga, a gente tinha acho que 4 fontes, agora nós temos mais algumas, né? Tem aqui as variações de tamanho, de cor, enfim, tem uma série de personalizações aqui que podem ser feitas. Legal, configurei para a Duda, agora faço a mesma coisa para mim. Então, mudo aqui no segundo destinatário, vou clicando, posso mais uma vez aqui redimensionar também o campo, né? E faço isso com os outros campos também. Vou fazer aqui rapidamente, para a gente poder passar para os próximos passos, né? Então, aqui o título, aqui a empresa, e aqui o CPF, tá? Então, vou deixar também obrigatório, nome do campo, CPF2. Ok, né? Então, fiz isso. Ah, mas, Erika, de repente eu queria uma rúbrica também na primeira página. Esse é um documento de 2 páginas. Então, eu posso aqui selecionar a Duda novamente e tem aqui o campo iniciais. Eu clico nele e daí depois é só clicar onde que eu quero que apareça o campo da rúbrica, né, das iniciais. Lembrando, eletronicamente não é obrigatório o campo de rúbrica, né? A rúbrica no papel ela tem uma função de garantir que nenhuma página vai ser inserida no meio, né? Como no eletrônico o documento final ele é travado, ele é bloqueado para isso, a rúbrica não precisa ter essa funcionalidade. Mas você pode ter a rúbrica, por exemplo, olha, quero dar uma ênfase aqui no parágrafo 2º, né? Então, eu vou pôr aqui a rúbrica bem ao lado do parágrafo 2º, porque eu quero destacar a atenção da Duda aqui nesse parágrafo, tá? Ok, posso pôr para todas as páginas, aqui botão direito, repetir em todas as páginas, posso pôr rúbrica em outros lugares também para outra pessoa, né? Existe essa possibilidade. Ok, mas aqui eu quis fazer um processo rápido, prático, né? Nem precisaria ter todos esses campos. E vou clicar aqui em revisar e enviar, tá? Então, aqui ele vai trazer o nome do contrato, NDA, aí vou pôr aqui na frente Duda, vou personalizar um pouquinho. O assunto ele já deixa aqui também automático, né? Então, aqui é como vai chegar o e-mail para a Duda. E aqui personaliza a mensagem, né? Atenciosamente, Érica. Mais opções, a gente pode também aqui já configurar lembretes automáticos, ou seja, assim que eu enviar, a Duda vai receber um aviso. Ela vai receber aqui um e-mail, olha, a Érica está solicitando sua assinatura. Porém, se ela não assinar hoje, eu quero que a ferramenta avise novamente amanhã, né? Então, eu particularmente gosto bastante desse aviso aqui a cada dia útil. Então, todo dia útil, enquanto a Duda não assinar, a Adobe vai mandar um novo aviso, ok? Posso copiar pessoas, então, de repente, eu vou copiar aqui o nosso e-mail, adobe@brasoftware.com.br, tá? Não é uma pessoa que assina, não é uma pessoa que aprova, que interage no documento, mas que é copiada, vai receber ali em cópia, então vou colocar até aqui no assunto, teste live, para ficar mais fácil. Ok. Então, posso copiar pessoas, porque às vezes as pessoas precisam ficar cientes, né? Ter a informação, foi enviado ou não foi, e agora eu aperto aqui o enviar para poder disparar, né, o meu envio aqui via Acrobat, ok? Legal, enviei, né? Agora eu vou abrir aqui o e-mail da Duda para vocês verem como que vai chegar, né, esse documento, tá? Então, deixa eu pegar aqui o e-mail da Duda. Acabou de chegar aqui, ó, 15, 50, olha, 55, agora que eu tô vendo a hora. Então, vem com um logo personalizado, vem aqui que a Érica solicita, revisar e assinar, e aí é só abrir. Deixa eu abrir aqui numa abinha anônima, para abrir como a Duda aqui, para assinar. Quem assina, eu vi que isso era uma pergunta também, quem assina não precisa ter o Acrobat, tá? Quem assina pode assinar do celular, do navegador, do computador, do tablet, de qualquer lugar. Só um minutinho. Ok, então aqui a Duda vai passar pelos campos, aqui as iniciais, onde ela pode só digitar suas iniciais, pode desenhar, pode carregar uma imagem, vou deixar aqui digitado, ok. Clique para assinar,
Então, a Duda já tem a assinatura dela salva, mas ela pode só digitar, pode desenhar, pode carregar uma imagem, pode mandar um link para o celular para usar a tela do celular para fazer o desenho, né? Então, existem essas possibilidades também. Vou deixar aqui o desenhado. Aí o nome já preencheu automaticamente, porque ela tem a conta, né? Cargo, então a Duda ela é CEO, empresa Green Idea, e aqui o CPF, e tem aqui a diquinha, né? A dica de ferramenta. Então, aí ela digita aqui a informação do CPF. Ok. Preencheu todos os campos obrigatórios, ou seja, eu vou apagar aqui o cargo. O que vai acontecer? Perceba que sumiu aquela barrinha aqui embaixo, né? Quando preenche o que é obrigatório, aí sim aparece aqui os termos, né, de conclusão, ou seja, só pode concluir sua parte se clicar aqui no para assinar, tá? Então, clicou, concluiu a parte dela. Então, agora, se eu voltar aqui no meu gerenciamento, né, eu tenho também aqui essa opção de ir aguardando você, ou seja, são documentos que eu preciso assinar, né? Então, eu já tinha 2 aqui que eu enviei pela minha outra conta, e tem esse aqui que eu mandei agora. Então, olha, a Duda já assinou, né? Se eu for no meu e-mail, também vai estar lá no meu e-mail. E aqui visualizar e assinar. Então, se eu estou logada, né, com o Acrobat, seja no desktop, seja no navegador, eu também consigo receber essas notificações, né? Então, se eu tenho conta, perfeito, ok? Se não tiver conta, também não tem problema, recebe as notificações do e-mail. E aí aqui eu faço o mesmo processo, né? Preencho, a empresa já está pronta, aqui o CPF, prontinho. Então, preenchi tudo agora sim, concluído, né? Então, agora todas as partes recebem aqui o contrato finalizado. Deixa eu voltar aqui. Concluiu, pronto. Então, agora, até o e-mail, né, o adobe@brasoftware, que eu tinha copiado, também recebe aqui a sua cópia, né? E se a gente abrir esse PDF no Acrobat, pode ser no Reader, pode ser no Pro, o que que vocês vão ver? Que ele tem aqui um selo de proteção, ou seja, a função de editar PDF, ela não funciona, tá? Porque está protegido contra qualquer tipo de modificação. Ok, vejo a trilha de auditoria. Então, aqui na trilha de auditoria vai trazer quem criou o documento, qual data, qual horário, qual IP, né? Que horas foi enviado, que horas foi visualizado pela Duda, que horas foi assinado. Então, a gente tem todos os steps, todos os processos bem detalhados aqui na trilha de auditoria para trazer essa segurança, tá? Para finalizar, eu vou mostrar para vocês uma outra situação, que é uma situação onde muitas vezes a gente precisa ter um arquivo pronto para ser enviado a qualquer momento, que é a situação de formulário, tá? Então, eu vou clicar aqui em solicitar assinaturas eletrônicas e eu vou criar aqui um formulário web. Então, é uma situação onde eu não sei para quem eu vou enviar, eu preciso ter um link disso rapidamente. Então, aqui eu vou selecionar o arquivo, vou pegar aqui esse formulário de cadastro, e vou criar a partir dele, tá? Então, aqui, vou colocar aqui na frente, teste live, um arquivo só. Aqui, no caso, eu vou deixar como preenchedor de formulário. Até posso pôr um campo de assinatura também, se eu quiser, não tem problema. Mas vou deixar aqui como função de preenchedor de formulário. E eu posso colocar um participante adicional, né? Então, uma situação, olha, a pessoa vai preencher, mas se é de repente uma solicitação, alguma situação do tipo, eu preciso ter alguém depois para aprovar, né? Então, eu preciso aqui ter alguém depois para aprovar. Então, aqui eu vou colocar eu mesma com a função de aprovadora. Aliás, outro e-mail aqui que eu estou logada. Então, vou colocar eu mesma aqui para aprovar, tá? E posso pôr até mais, até 36 participantes. Então, muitas vezes a gente tem um processo que depende ali da aprovação de mais de uma pessoa, tá? Vou clicar aqui em avançar. Ele vai carregar o documento, então ele está analisando aqui meu arquivo Word, né? E aqui, no caso agora, eu estou na versão, né, do formulário na interface antiga,
tá? Não vou mudar para nova agora aqui, só para ser mais rápido também, mas a gente poderia aqui ir para a versão mais nova também. Aqui ele já detectou alguns campos, né? Então já entendeu aqui alguns campos que eu posso agora personalizar. Então, por exemplo, aqui é uma foto. Então, se você estiver usando a interface antiga, aqui você consegue também escolher quem é o participante, né? Campos de assinatura. Então, eu tenho aqui a assinatura, que ele já aplicou para mim aqui automaticamente. E aqui embaixo, campos de informação do signatário. Então, por exemplo, cargo, que aqui eu acho que eu não coloquei. Mas eu consigo colocar empresa, né? Esses outros dados também. E aqui, campos de dados, que a gente tem mais algumas opções. Então, por exemplo, aqui, nome completo, eu vou alterar esse campo. Eu vou deletar ele aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou colocar aqui nome. Clico e arrasto aqui o campo do nome. Data de nascimento. Posso aqui renomear também. Data de nascimento. Vou colocar aqui obrigatório. E quero um padrão de data aqui brasileiro. Dia, mês e ano. E posso ainda colocar uma dica. Dia, mês e ano com 4 dígitos. Ou seja, só vai aceitar a data desse padrão, tá? Aqui embaixo eu tenho, você comemora seu aniversário? Então, aqui, ao invés de colocar um checkbox, a gente pode colocar o quê? Um botão de opções. Então, eu coloco aqui o botãozinho, são 2 botões, arrasto, e posso também personalizar qual botão significa o quê, né? Então, obrigatório, esse daqui é o sim, e o próximo é o não, tá? Posso renomear os campos, eu não vou renomear agora para ser mais prático, né? Cidade, estado, estado civil. E o estado civil a gente pode colocar uma lista, né? Então, vou pegar aqui o suspenso. Então, coloco aqui a lista de opções, né? Solteiro, casado, viúvo. Ok. Anexos. Então, eu preciso aqui que ele coloque um comprovante. Então, vou pedir aqui um anexo, anexo de arquivo, e posso renomear aqui, deixar bem claro, né? Se é obrigatório, se não é, enfim, né? Então, a gente tem uma série de campos aqui que podem ser personalizados. Aqui, sim, eu quero um checkbox, né? Então, a gente tem aqui o botão e a caixa de seleção. Então, nesse caso aqui é um checkbox que eu vou colocar, inclusive, como obrigatório, tá? Ok, aqui no nome, eu vou adicionar de novo o campo nome, ou seja, é o mesmo campo, então não tem como a pessoa digitar o nome 2 vezes de forma diferente, tá? E esse campo aqui, data, ele é diferente da data de aniversário. Por quê? Ele vai ser uma data automática do momento da assinatura, que eu também vou colocar aqui o formato nacional. Então, dia, mês e ano, tá? E aqui, para finalizar, a gente vai ter também a foto, que é uma imagem. Então, qual a diferença do anexo para a foto, né? O anexo, ele pode ser arquivo Word, PDF, planilha do Excel, vários formatos são aceitos. A imagem não, a imagem tem que ser ou JPEG, ou PNG, ou GIF, ou TIFF, e ela vai aparecer exatamente nesse quadradinho. Ou seja, a imagem que a pessoa escolher para anexar vai aparecer aqui, tá? Então, rótulo, RG, lado, foto. Vou pôr que é obrigatório, ok. Então, agora, né, aqui também é o campo do nome, né, de novo. Então, vou pegar aqui o nome. Ou seja, aqui eu vou deixar os outros campos, não tem problema, né, só para agilizar, e crio o formulário. Faltou aqui um campo para provadora, né, que vou ser eu depois. Então, aqui para aprovação, eu vou pôr aqui um carimbo. Ok, então aqui vai ser um carimbo depois na parte de aprovar. E agora eu crio o documento, tá? Agora, o que ele vai gerar para mim? Ele vai gerar um link, né? Então, olha só que interessante. Agora eu tenho aqui uma URL, né, que pode ser compartilhada com qualquer pessoa, que pode ser compartilhada via WhatsApp, via e-mail, né? Ou seja, olha, tem esse cadastro. Quem gostaria de fazer esse cadastro? Eu não sei, né? Então, se eu compartilhasse com vocês aqui, por exemplo, não sei o e-mail de quem está aqui na live, mas poderia
aqui preencher também, tá? E esse é o recurso de formulário, que agiliza bastante. Além disso, eu posso ter os modelos também criados, que são bem parecidos com os formulários, agilizando todo o processo, né? E depois eu posso gerenciar aqui todo o meu fluxo, tudo que eu criei, né, no processo de assinaturas, aqui em gerenciar contratos. E aqui eu consigo ver tudo que eu já fiz, né, durante recente, né? Então, em andamento, aguardando por mim, aqui os formulários à web, eu consigo ter todo esse controle, todo esse acesso do que foi feito, tá? Do que foi realizado, ok? Bom, para finalizar, eu vou só voltar aqui minha apresentação para comentar com vocês de uma ferramenta nova dentro do Acrobat Pro. Como eu passei um pouquinho do tempo já, eu não vou demonstrar, mas a gente já tem um vídeo no nosso canal do YouTube demonstrando, tá? Que é uma ferramenta de inteligência artificial, que é o AI Assistant dentro do Acrobat. Por enquanto, ele está funcionando só com arquivos em inglês, tá? Acredito que em breve a gente tenha em português também. Ou seja, se você tem documentos que você precisa resumir, que você precisa entender, fazer algumas perguntas, quais são os principais tópicos, você pode usar o Acrobat também, tá? E já está disponível para ser utilizado, tá? Bom, agradeço muito o tempo de vocês, agradeço aqui a participação, vou deixar aqui as nossas redes para vocês conferirem tudo que a gente tem lançado de novidade, comunicado, de evento, de live, tanto aqui o meu LinkedIn quanto o LinkedIn da Abra Software. No LinkedIn da Abra Software vocês vão ver tudo, todas as áreas que a gente atua, né? Desde Microsoft, Freshworks, como eu comentei, que a gente teve um evento ontem, muito bacana sobre Autodesk, enfim, né? Tantas outras soluções incríveis aqui que a gente trabalha. E no meu eu vou focar mais em Adobe, tá? Foco bastante ali nos conteúdos sobre Adobe e também as novidades. É isso. Agradeço muito o tempo de vocês. Deixa eu ver se a gente teve alguma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ok. A gente tem aqui algumas perguntas sobre assinatura digital, tá? Por causa do tempo, eu realmente vou precisar encerrar aqui. Mas manda, eu vi aqui, tá como anônimo, né? Fez pergunta sobre. Tem o Milton e outra pessoa que tá como anônimo mandou pergunta sobre assinatura digital. Manda um e-mail pra gente que a gente responde depois, conversa com vocês, tá? Mas o Acrobat Pro, ele permite ambas as assinaturas, eletrônica e digital também, tá? Eu posso solicitar as duas. É isso. Agradeço mais uma vez. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pela participação. Se está vendo a gravação, também está aqui o nosso e-mail. Manda um e-mail para a gente que a gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.